Bom dia a todos. Chegando agora no mercado. Vamos aqui para mais um dia de operação. E 9/8, sexta-feira, 21/10, né? Então vamos hoje aí com cautela. Aparecendo alguma operação aqui, a gente volta. Lancei aqui uma vendinha, pessoal. E agora a gente vai colocar aqui o nosso stop de 250, né? Arrastar o nosso stop aqui para o lugar certo. 250 pontos, está bem ali acima do gap. Apesar de que esse preço aqui, ele abriu abaixo do fundo e devolveu o fundo, mas ele tem alvo aqui nos 50% dessa barra, né? E parou também nos 50%. Então pode ser que ele ainda suba um pouquinho aqui, até mais ou menos o gap. E como ele fechou abaixo desse fundo aqui, ó, de 53, 54, dessas mínimas aqui de 45, 46, então provavelmente eu fiz a venda não só por esse motivo, né? Mas também pelos 5 minutos, ter violinado a máxima lá, ó. Tá vendo? Candle 1, Candle 2, ó. Violinou máximo, fechou abaixo. Apesar que o preço aqui nos 5 minutos fechou acima do 61,8, mas aqui nos 2 minutos também ele deu uma condição de venda. Então, vamos ver se o preço vai respeitar e vai vir aqui dar o nosso alvo de 50%, né? Então, ele indo ali para os 50%, a gente consegue proteger a nossa operação. Vamos ver se ele vai respeitar esse preço, essa, essa leitura. E o preço estando chegando aqui nos 50% desse preço, dessa barra número um, ou é, até mesmo aqui, ó, porque se a gente trazer a fibra para cá, para a barra de hoje, para a primeira barra do dia, olha onde está os 50%, entendeu? Justamente aqui nesse 30, na mínima do gatilho 30 aqui, que é um ponto de negação. Ele pode vir testar aqui, inclusive, essas mínimas, né? 25, ou até mesmo aqui o fundo, essa linha azul aqui do 31, 32 aqui do dia de ontem, tá? E aí, se ele for testar lá, a gente sai ali naquele ponto, tá? Dependendo de como ele chegar lá. Agora, se ele resolver subir daqui e der o stop na gente, infelizmente faz parte, ok? Já já a gente retorna para o vídeo não ficar muito grande. Aí, pessoal, ó, o que eu disse, tá vendo? Tanto nos 5 quanto nos 2 minutos e nos 10, ó. Eu coloquei essa linhazinha aqui, tá? Essa ferramentinha, indicando os 50%, tá? Exatamente ali, ó, no 118.605, que é os 50% desse candle, tá? Porque o preço tem alvo aqui na mínima do 30, onde ele está vindo buscar, e tem alvo aqui também, a mínimo do 25 e até mesmo aqui nessa linha azul do fundo, mínimo do 31. Então, quando esse preço bater aqui, como é 50%, eu não deixo mais o meu stop lá em cima, tá? Eu vou proteger esse preço. Se ele for lá buscar os 50%, que eu acredito que vai, né? Eu acredito que ele vai lá buscar. Eu não deixo mais o meu stop lá em 250 e vou descer o meu stop uns 30 pontinhos ali pro 0 a 0, tá? Ó, o preço não chegou lá, mas ele está indo forte ali, já vou fazer essa proteção, essa primeira movimentação de proteção aqui no 61,8, né? Se ele voltar e tirar a gente, tirou. E a gente encerra o dia por aqui. Mas essa primeira proteção, ela precisa ser feita, porque aqui é um 50%, é um ponto de negação, olha só, na mínima do 30, tá vendo? Onde o preço está testando ali. E exatamente o preço simplesmente pode voltar tudo. Como a gente está vendido, a gente não pode vacilar, porque dali o preço pode voltar tudo simplesmente e tirar a gente, tá? Ou se a gente não se protege aqui, sabendo desse alvo, ó, vamos supor, se você quiser sair aqui no alvo, tudo bem. O alvo aqui dá 160 pontos, tá? Mas o preço, ele ainda não deu o alvo, tá? Ele ainda não chegou lá. Faltou uns pontos ali para chegar lá, certo? E olha lá os 2 minutos e os 5 minutos o que está fazendo. Então, assim, a gente precisa se proteger nesse ponto, porque se o preço não passar desse ponto e não fechar abaixo, por exemplo, tá? Se ele fechar abaixo aqui, provavelmente ele vai vir buscar esse próximo alvo aqui, né? Que é a mínima do 31 ali, que vai, no caso, dar para a gente ali 300 pontos. Mas aqui eu já fiz a proteção ali, por quê? É um ponto onde se o preço não passar aqui, ele simplesmente retorna tudo e pega a gente no stop lá em cima
acima do gap lá no negativo, né? E aí não faz sentido. Se a gente sabe que o preço tem esses alvos aqui, ó, tá? A gente tem que se proteger, tá bom? É, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, para o vídeo não ficar grande, né? Que os últimos têm ficado muito grande. E a gente vai é, retornando aí para estar atualizando aí o preço, ok? Olha só, o preço, o que que fez nos 2 minutos? Ó, chegou e parou lá no 50, tá vendo? Chegou e parou no 50. Ele tem que perder aquilo ali. Se ele não perder aquilo ali, ele volta tudo e pega a gente no stop gain lá em cima. Olha, vai buscar o alvo lá de baixo. Será que vai? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr meu, minha saída aqui, ó, 300 pontos, tá? Minha saída é 300 pontos. Eu ia cortar o vídeo aqui, mas como o preço está indo forte ali, eu vou deixar. Vamos deixar esse vídeo correndo aí. Por quê? Esse preço, ele precisa ir lá fazer esses testes, né? Ou ele paga pra gente lá, ou ele tira a gente aqui com 30, com 30 pontos, né? Ó, stop de 30 pontinhos, pagando as taxas da operação. Contudo, esse vídeo não vai ficar tão grande assim, né? Afinal de contas, tem 10 minutos de operação, eu acho, né? E o preço está indo ali para pegar o alvo. Eu espero que ele vá lá dar o alvo, né? Se ele fechar acima dos 50 aqui, ó, dessa linhazinha amarela, ele pode voltar e tirar a gente lá no 0 a 0. Mas entendendo esses alvos aí, a gente já fica esperto, né? Eu espero que ele feche abaixo, ó, 36 segundos. Eu espero que ele feche abaixo. Se ele não fechar abaixo ali, aí vai ficar ruim. Eu espero que essa operação de hoje não fique tão grande, né? Como tem ficado as outras aí, nos últimos dias, né? Vídeos de 30 minutos, 40 minutos. Mas, às vezes é necessário para que a gente explique algumas coisas, né? É uma pena, né? Se o preço não for lá e... A gente sabe que a entrada... Por exemplo, assim, ó, a pessoa que está com, por exemplo, com a mão cheia, vamos supor que a pessoa tenha condições de trabalhar com 5 contratos, aqui já era a saída, ó, né? Nesse ponto aqui que ele veio, ó, no final dele aqui, ó, já era uma saída, né? A pessoa já estava ali com R$ 200 na mão, né? Mas, aqui, ó, o que que o preço está fazendo? Pode ser que ele ainda vá lá testar, mas olha só, ele fechou acima dos 50%. Olha isso, o que que ele fez, ó. Tá vendo? Exatamente, fechou acima dos 50 e ele pode subir ali e tirar a gente, né? E não dar a gente o alvo lá. Quando a gente faz operações de alvo, né? Quando a gente faz operações de alvo, aí sim, é interessante a gente sair assim, ó, né? Deu alvo ali, ó. Daqui você já sabe o que que é o alvo, então você entra lá e já põe sua saída aqui no alvo. Mas eu gosto sempre de estar buscando operações que me deem, por exemplo, eh, de 1 para 1 ou mais. Né? 1 para 1, 1,5 para 1, 2 para 1, 2,5 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. É por isso que às vezes eu coloco o meu alvo de 500 pontos, justamente para que eh, a gente consiga fechar positivo no final do mês, né? Porque dependendo das pontuações que você pega no final do mês, não dá certo, né? Por mais que eu estou na conta simulação, mas a gente precisa fazer esse treinamento justamente para que a gente saia positivo no final do mês, né? Na hora que a gente for para a conta real. Olha só, pessoal, esse candlezinho aqui, ó, nos 10 minutos, aliás, nos 2 minutos, ó, para que esse preço continue caindo, ele precisa vir fechar abaixo da mínima aqui do 9, né? Agora, se ele subir dali, infelizmente, esse preço ele vai querer tirar a gente lá no com 30 pontos. Mas eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, se o preço colar lá, eu volto. Olha só, pessoal, o preço já pegou a gente ali. Infelizmente vai tirar a gente, ó. Entende? Infelizmente tirou a gente. Por quê? O preço parou exatamente nos 50%, né? Olha lá. Ó, o preço deu alvo aqui nos 50% e está retornando ali. Pode ser que ele não ganhe essa máxima, pare aqui de novo na máxima desse candle 1, que foi exatamente esse 50% aqui, né? Pode ser que ele pare aqui, dê nova venda para vir abaixo, né? Mas,
Felizmente a gente saiu aqui hoje com R$ 6, ou seja, 30 pontos. 30 pontos paga aí as taxas da operação, né? Então, olha só, ele chegou a andar 160 pontos, a gente chegou a pegar 160 pontos e a gente não saiu aqui no alvo, ó, porque eu arrastei o meu gain de 500 pontos que estava aqui no fechamento desse gap, tá? Para essa linha azul, que seria o próximo alvo aqui desse preço. E olha lá para você ver, ele só tirou a gente e vai no alvo? Não é possível. Só tirou a gente ali no 0 a 0. É isso aí. Já que ele está violinando ali, então vamos colocar nossa saída aqui, ó. Nesse caso aqui vai dar o quê? 170 pontos, né? Se ele perder a mínima aqui, eu faço essa proteção, né? Porque ele já violinou ali esses pontos, ó, né? Esse ponto aqui ele foi rompido, né? Ele foi rompido, devolvido, foi testado e o preço sofreu essa defesa aqui, né? Então vamos ver se ele vai nesse ponto aqui, se ele vai querer realmente vir para baixo, tá? Vamos ver se ele vai vir para baixo ali e dar o nosso alvo aqui. Mesmo estando aqui acima desses 50%, tá? Mesmo estando acima desses 50% aqui. Vamos ver se ele vai. Ele não pode mais voltar lá, por isso que eu deixei o stop de 100 pontos mesmo, tá? E para 170 de gain. 170 de gain e 100 pontos de loss ali. Ele precisa perder essa mínima aqui, já que ele violinou lá, o 61.8 ali, ó, essas mínimas aqui, ele precisa perder o fundo. Se ele não perder o fundo ali, o fundo do 2 aqui, na verdade, que eu estou dizendo, tá? Porque olha lá nos 5 minutos, ó. Violinou, ou seja, confirmou rompimentos aqui do 2 e do 3. Esse 6 tem que vir fechar no mínimo abaixo do 4, que é exatamente a mínima do 2 aqui no tempo gráfico de 10 minutos, tá? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que esse preço perder o fundo aqui, ó, ou for lá estopar a gente, eu retorno para o vídeo não ficar grande. Eu só fiz essa venda, pessoal, por causa disso aqui, ó. O preço está entre 50% e 38,2, região de venda, ok? Então, se o preço não quis ganhar o topo, ele tinha a obrigação de romper a máxima do 1. Se ele não fez isso, ele tem que vir para baixo. Mesmo se ele não romper, o próximo candle aqui, que é o candle 4, precisa fazer esse movimento e fechar no mínimo aqui abaixo da mínima do 2. Isso se ele não for lá antes dar o stop na gente. Foi por isso que eu fiz a venda, ok? A venda aqui não está errada, tá? No ponto de vista aí da movimentação do preço. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer e se a gente tiver a sorte dele passar aqui, ele está aqui entre o 38,2 e o 50%, tá? É a região que ele está aqui entre da máxima aqui do candle 1 com a mínima do candle 1, ok? Então, se ele se manter aqui dentro, o próximo candle provavelmente faz um movimento de baixa aí. Então, vamos aguardar. Se ele não der stop na gente ali, né? Pode ser que ele stoppe a gente antes. E é o que ele vai fazer ali. É por isso que os vídeos ficam grandes, sabe? Porque às vezes o preço está assim, ó, quase colando lá no nosso stop e a gente não pode cortar o vídeo, né? E aí o preço às vezes fica ali, fica não dá stop, e aí depois anda um pouco. E aí a gente, ó, ele precisa se manter aqui nesse ponto, tá? Porque aí o próximo tende a fazer o movimento de baixa. Porque aí ele tem que vir, né? É como se fosse o 2 fosse o 1, o 3 fosse o pullback e o 4 tivesse que romper o fundo do 2, né? Fazer este movimento, ó. Desce, busca 50 e rompe o fundo. Ok? Ó, o preço está ganhando ali o 38,2, mas está sofrendo defesa e fechando rente ali. Falta 46 segundos. Se ele fechar naquele ponto, eu vou até deixar a FIBA aqui nesse momento, ó, porque se ele fechar aqui nesse ponto, provavelmente
o próximo pode ser que faça o movimento de baixo ali e realmente venha cumprir a função dele de fechar abaixo aqui do 2, tá bom? Os vendedores estão batendo aqui, ó, mas o preço não... Os compradores estão segurando a ponta ali, justamente no ponto de negação aqui na mínima do 30, olha só. Esse é um risco, hein? Próximo pode talvez nem cair, subir direto. Mas falta 8 segundos, 5 segundos para fechar o candle, tudo pode acontecer ali. Esse preço tinha que vir para baixo, né? Como esse aqui já testou direto para baixo, olha só. Ele pode vir sim diretamente para baixo. Isso é que eu vou fazer. Por exemplo, se esse 4 nos der a oportunidade de perder o fundo aqui, ó, de vir testar a mínima do 2, eu já abaixo meu stop ali para o 0 a 0. Porque se ele voltar, meu filho, ele vai direto pegar o nosso stop lá em cima, ok? Mas ele precisa ir lá. Se ele não for, infelizmente, não tem o que fazer. Eu preciso assumir esse stop aí. O vídeo vai ficar um pouco grande, pessoal, mas é preciso, tá? Uma vez que ele testar o fundo lá do 2, eu já desço meu stop pro 0 a 0. Urgentemente. Porque senão, a partir dali, ele pode simplesmente explodir para cima ali e pegar nós lá em cima no negativo. É igual alguns professores. Ó, já vou proteger ali, tá? Porque se ele voltar dali, já era. Ele perdeu o fundo lá, tá vendo? Ele violinou o fundo lá, ele precisa ir. Se ele não for, ele volta e tira a gente. Ele precisa ir lá. Uma vez que ele perdeu ali, ele precisa ir lá. Se ele não for ali, ele vai. Ou agora ele pega a gente com 20 pontinhos, ou ele paga a gente lá os 170 pontos. Vai, meu querido, paga a gente, vai. Deixa de onda, como diz meu professor, deixa de onda. Tira a gente, não, vai lá. Você já testou o fundo, agora você tem que romper. Mas vai lá antes de tirar a gente. Fecha abaixo, pelo menos. Mas é isso, pessoal. A gente entendendo a movimentação do preço, você se protege, tá? E aí deixa o preço trabalhar. Ou o preço vai lá te pagar, ou o preço vai lá te pagar, ou ele te tira no 0 a 0. Mas pelo menos a sua conta você está protegido, tá? Esse preço precisa ir lá pagar a gente. Se ele não for, ele vai tirar a gente ali com 25 pontinhos. Vamos ver, no 50%, 25 pontinhos. A partir de agora, a gente não mexe mais no stop e vamos assistir o que vai acontecer. Ou o preço vai lá pagar pra gente, ele volta e tira a gente ali, que é o que ele tá querendo fazer ali, né? Felizmente. Tá querendo tirar a gente de qualquer jeito da jogada ali. Tem um colega meu que quando o preço tá assim, né? Quando ele tá vendido, ele torce pros ursos, né? Aí ele fica, vai ursinho, vai ursinho. Quando o preço tá, quando ele tá comprado, vai tourinho, é incrível. O cara é louco. Eu fico rindo até porque, ai Deus, como se diz, é o trade torcedor, né? Felizmente. Olha só, pessoal, o preço, olha só, o preço perdeu o fundo aqui do 2. Ele precisa ir lá agora. Se ele não for, vai ficar feia a coisa ali. Se ele não for, ele vai tirar a gente lá com 30 pontinhos. Desço mais 5 pontinhos aqui, ó. Ele tem que fazer esse teste lá, né? Se não for, ele volta tudo ali e já era. Felizmente. É complicado isso, né? Às vezes o preço chega lá colado no seu gain, não paga pra você e volta e te tira. É triste isso. Olha só o que o preço está fazendo. 2 a 0 no dia de hoje? Oh, Jesus Cristo. Plena sexta-feira, mas tudo bem. Melhor que tá com a conta tá protegida que tá certo, né? Tá tudo certo. Mas vamos aguardar lá, porque esse preço, ele já perdeu o fundo, poxa, ele precisa ir lá, ué. Ele não pode voltar dali assim, de qualquer jeito. É, precisa respeitar a nossa leitura, ué. Afinal de contas, estamos estudando para uma maior assertividade.
Ele tá num ponto, pessoal, que se ele não perder ali esse 61 aqui, ó, infelizmente, ele volta e tira a gente no zero de novo. Entendeu? Ele volta e tira a gente no zero de novo. Incrível isso. É uma pena, né? O alvo tão curtinho desse e o preço querendo zoar com a nossa cara. Olha só, o preço chegou a 37 pontos do nosso gain e vai tirar a gente ali no zero a zero de novo. Olha lá. É brincadeira? Não acredito num negócio desse. Caramba, tirou a gente. Mas tudo bem. É o que eu falei, né? Se ele não ganhasse esse preço, a partir daqui, ó, ele volta a subir de novo, né? Ele faz um movimento de alta ali. Mas tudo bem, a gente saiu duas operações, 2 0 a 0. A primeira eu coloquei o alvo aqui no mesmo ponto, e a segunda agora de novo. Tornei colocar o alvo aqui de novo e ele não foi lá. Ele respeitou aqui, tipo, abertura e fechamento aqui desses candles, né? Que se a gente considerar até mesmo num gráfico de linha, o fundo só se considera fundo como abertura e fechamento, né? Gráfico de linha não considera pavio, né? Então, nada mal também a gente querer interpretar o preço dessa forma e optar por sair sempre nas aberturas e fechamentos, né? Porque nem sempre o preço busca ali o fundo. E olha só, o preço só tirou a gente aqui nos 2 minutos, olha lá, tamanho da violinada. Não acredito nisso, cara. O preço só tirou a gente de novo e vai no alvo. 10, 20, 30 minutos, será possível, gente? Esse vídeo vai ficar grande de novo. Mas é isso, pessoal. Igual eu falei, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu vendi aqui, tá? Eu vendi aqui, olha só, o preço chegou a andar 136 pontos. E a primeira venda, que foi aqui, o preço andou até os 50%, 160 pontos. Ou seja, 160 pontos aqui com mais 130 aqui, ó. Para quem opera com 5 contratos, são R$ 160 na primeira operação e R$ 130 aqui na segunda operação, né? Mas para a gente que não tem dinheiro para poder operar com mais contratos, infelizmente, com um contrato, ou você sai assim nos alvos mesmo, pegando mesmo 160 pontinhos aqui, ó, que no caso daria 160 pontos, dá o quê? Dá 20, 6, 2, 12, R$ 32, eu acho, né? Mais ou menos isso. Ou você faz isso, ó, sai no alvo aqui, pega 32, aí entrou de novo aqui, pega mais R$ 20, entende? Porque senão, infelizmente, a gente não consegue também, né? Você não quebra a conta, como eu comecei com R$ 500, né? Não quebrei a conta justamente por isso, porque fui administrando direitinho as entradas, verificando os alvos, fazendo as proteções. E por incrível que pareça, acho que eu consegui bater meta de R$ 100 umas duas vezes só. Duas ou três vezes só, né? E assim, o mercado é possível, né? É possível. É, não é fácil, mas é possível, né? Mas também não é uma coisa que a gente precisa ter realmente ali um. Olha só, pessoal, que soco que deu esse preço, né? A gente precisa realmente ter ali. Olha só, ele vai lá. Ele só tirou a gente ali na proteção e vai lá no alvo. Por incrível que pareça, esse preço vai lá. Ele pode não ir por agora, né? Mas ele vai. Nem que seja no próximo candle aqui, ele vai. Principalmente se ele fechar abaixo do 61,8 ali, né? Então, o mercado financeiro ele é possível, né? A gente tendo a leitura, tendo a calma, paciência, tranquilidade, interpretando direitinho ali os movimentos, sabendo o que é que a gente está fazendo, é possível sim que a gente sobreviva e viva desse mercado, né? Como eu conheço aí, igual o professor, meu professor mesmo aí, mostra nas lives de quinta-feira no YouTube, né? É, realmente é possível. Mas ele faz muitas operações assim de alvo, né? E realmente eu já fiz também backtest, já fiz operações em conta demo, assim, entrando e saindo nos alvos, e no final a gente fecha positivo realmente, né? É, mas é aquele negócio, né? Às vezes o cara faz muito dinheiro, né? O professor mesmo não mostra boletas, né? Mas eu conheço outros colegas aí que mostram boleta e
Mas porque os caras operam pesado, né? Os caras batem 10, 20, 30, 50 contratos, 100 contratos, né? 300 contratos. Então imagina, se você faz um scalp com 300 contratos, você bateu certinho na entrada, tum, o preço não pegou seu stop e foi direto, pagou seu 30 pontos ali com 300 contratos, você já fez seu financeiro do dia, né? Multiplica aí 300 vezes 30 vezes 0,2, né? Dá uma grana preta. Então, olha só, o preço só tirou a gente lá e tá querendo pagar a gente ali no game. Tá querendo ir lá no alvo, né? Vamos ver aqui se esse preço vai fechar abaixo desse 38. Ó, fechou rente lá e já testou direto para baixo. Então, pode ser que esse preço ainda vá lá testar e pode ser que não, tá? Isso pode acontecer. Aqui nos 2 minutos, olha só. Esse candle 19, ele tinha que cair, não caiu, né? Então ele subiu, mas não rompeu máxima. Então se ele não rompe máxima, o próximo 20 faz movimento de baixa. Faz movimento de baixa, mas aí no caso ele teria que romper mínima, não rompeu. Aí o 21 tem que fazer a função dele, tem que vir para romper. Se for lá romper, ele vai vir dar o alvo aqui, né? Mas olha só, se esse preço aqui, ó, não pega a gente lá na proteção, se esse candle 3 não tira a gente na proteção aqui da primeira operação, a gente simplesmente ia sair lá no alvo com 303 pontos, né? É por isso que eu na maioria das operações que eu fiz esse mês no canal, eu estava fazendo exatamente isso, né? Ou preço take ou stop, né? Eu coloco stop e coloco take. Ou o take paga pra gente ou ele pega o stop. Porque na maioria das vezes acontece isso. A gente simplesmente protege, não sai no alvo aqui, ó, dos 50%, que o preço foi lá certinho e pagou 50%. A gente não sai aqui, aí você vai e protege. O próximo candle vai lá, só te tira e vai no gain. Então, por isso que eu tô preferindo fazer assim, sabe? É, a leitura é correta, essa que eu estou fazendo, de você entrar e saber que o preço tem um alvo ali, que se ele não for lá, se ele não passar, ele volta e te tira, então você precisa proteger o que está na sua conta e tudo mais. Mas a gente tem que entender o seguinte: ou você entra e pega o alvo total que você quer, ou você toma o stop que você colocou, aceita que você colocou ali na sua aceitação para tomar o stop, tá? Porque, ou então a gente, mesmo com um contratinho, sair aqui nos alvos, né? Mesmo com um contratinho, 160 pontos, 100, 100 pontos, 100, não importa o tamanho que o stop tiver ali, mas você entendendo que eu vou bater ali, mas o stop é X, mas eu vou sair tal ponto, né? Eu gosto de pegar pontuações maiores, porque se você erra a leitura, para a gente que está começando, né? Às vezes seu ganho é pequenininho, por exemplo, aqui. Imagina que meu ganho fosse 160 pontos nessa primeira operação e o meu stop realmente estava aqui de 250 acima do ganho. Então, eu estava com stop de 250 por um ganho de 160. Então, se eu não ganho 160 e tomo stop de 250, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Não fecha no dia, não fecha na semana e muito menos no mês, né? Então é isso. Ô, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, tá? Deixa os comentários aí para que a gente possa interagir, discutir operacional e tal. E junto a gente crescer nesse mercado, né? Eu vou cortar o vídeo por aqui, porque o preço está enrolando ali, ó, olha só nos 2 minutos, né? Eu queria ver aqui se ele viesse realmente aqui dar esse alvo. Pode ser que ele venha, mas ainda falta 7 minutos aqui para o Kendo fechar. E como a gente já fez 2 operações, saiu no 0 a 0. Encerramos a nossa sexta-feira por aqui. Um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima semana, segunda-feira aí, no próximo trade. Ok? Tchau, tchau.